quero aqui, senhor presidente, aproveitar o grande expediente desta quarta-feira para poder fazer um chamamento, para poder comunicar, para poder adiantar, falar um pouco sobre a audiência pública que estaremos realizando na próxima segunda-feira, nosso mandato, do mandato do deputado Pedro Kemp e o mandato do deputado federal Zeca, do PT, aqui nesta casa, dia 17 de agosto, na próxima segunda-feira, para discutir a questão dos agrotóxicos e a contaminação dos mesmos na produção de alimentos no nosso estado e no nosso país. Convite feito pelo deputado Zeca e conjuntamente com o deputado Pedro Kemp, para que nós pudéssemos nos debruçar, senhor presidente, sobre essa questão, foi prontamente aceito pelo nosso mandato e começamos a trabalhar nesse sentido, haja vista que esse tema, na medida que qualquer cidadão, que qualquer homem público principalmente, começa a debater, começa a se aprofundar, começa a discutir, com certeza se depara com um quadro que assusta a todos nós. O consumo de alimentos que são cultivados com agrotóxicos no nosso país vem em uma escalada, numa evolução, num crescimento muito grande. O Brasil hoje já é o maior consumidor de agrotóxicos na sua lavoura, na produção de alimentos. Como o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos no mundo, o Brasil com certeza chama para si também os efeitos que a cada dia mais a medicina vem comprovando, demonstrando sobre os efeitos nocivos à saúde do nosso povo em função do uso de agrotóxicos. Os estudos do Instituto Nacional do Câncer, recentes, principalmente um estudo que foi difundido em 2012, divulgado em 2012, mostra os efeitos que vêm aumentando cada vez mais e a relação que tem o consumo de agrotóxico crescente no nosso país com o aumento de diversos tipos de câncer também que vem crescendo na mesma proporção no nosso país. É extremamente grave e preocupante esse quadro. Daí a razão de nós nos aprofundarmos nesse debate. Principalmente no nosso estado, Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores de alimentos, um dos maiores produtores de grãos, principalmente do nosso país, e que tem aqui, no nosso estado, o maior consumo entre todos os estados, mais do que o Mato Grosso, deputado Barbosinha, de agrotóxicos. Muito em função da fronteira, porque aqui é sabido que entra uma grande parte desses produtos de forma ilegal no nosso país, no nosso estado, contrabandeado, e nós temos aqui a fronteira seca com o Paraguai e com a Bolívia, o que facilita a entrada desses produtos. E para agravar mais ainda o quadro, nesses produtos contrabandeados, uma grande parte deles, estima-se que o consumo no Mato Grosso do Sul, mais de 20%, é de produtos contrabandeados. E para agravar essa situação ainda, desses produtos que são contrabandeados, uma boa parte deles são proibidos a sua comercialização no nosso país por conta da sua formulação química,
que já foram proibidos em outros países, estão proibidos no Brasil também, mas como entra de uma forma clandestina, logicamente que não se atém a essa questão da sua composição química, ou seja, aqueles que são contrabandeados são os mais nocivos que tem no mercado e que acabam adentrando a nossa fronteira, herbicida, inseticida, enfim, aqui no nosso estado. Então, o quadro no Brasil é um quadro preocupante e o quadro no Mato Grosso do Sul é um quadro alarmante. Nós precisamos, deputado João Grandão, aqui no nosso estado, nos aprofundarmos nessa discussão e oferecer, principalmente essa casa, a produção ou de legislação ou de ações, de políticas públicas, na verdade, para que nós possamos enfrentar esse problema. O agronegócio é sabido, a agricultura é sabido para o nosso estado, com as características que tem, a importância que tem. A importância é vital para a economia do nosso estado e do nosso país. É fundamental para a balança comercial do nosso país. A produção de alimentos, a necessidade da produção de alimentos, ela vem crescendo cada vez mais no nosso país e no mundo. Na medida que se bate recordes e recordes de safra, mais o mundo acena com a necessidade de produzir mais alimentos ainda em função da necessidade, da demanda que existe. Mas nós precisamos, exatamente pela importância que tem esse setor, nós precisamos discutir essa questão da produção de alimentos com agrotóxicos e a forma como ela vem sendo feita, para que nós possamos poupar o nosso povo e o nosso país dos efeitos catastróficos que vêm sendo apresentados em todas as pesquisas, em todos os levantamentos que tratam de saúde pública, produção de alimentos. Ontem eu via uma reportagem ainda, deputado Barbosinha, na Folha de São Paulo, dizendo do crescimento do mercado da produção de orgânicos, de produtos orgânicos no nosso país. E o crescimento desse mercado se dá, com certeza, em função de que uma boa parcela da população, embora seja muito pequena, cada dia mais vem se preocupando, vem se atendo a esse problema, vem estudando, vem lendo, vem debatendo e vem tomando consciência de que muito, principalmente na evolução do câncer, seja ele de pele, de estômago, qualquer tipo de intestino, qualquer tipo de câncer, vem em função, está relacionado com a crescente produção e uso de agrotóxicos nas nossas lavouras. E não é só o uso direto, o consumo direto do alimento que foi tratado com agrotóxicos, produzido com agrotóxico. É o indireto também, é a contaminação do lençol freático, o consumo da carne bovina ou da carne suína ou de frango, que consumiu a ração que foi produzida, que foi cultivada com agrotóxicos também. Então você tem a contaminação. Na escala, você tem, em primeiro lugar, a contaminação daqueles que produzem o agrotóxico. Aqueles que trabalham na produção do agrotóxico e têm um alto índice, um alto grau de contaminação. Você tem a contaminação direta daqueles que consomem o agrotóxico nos alimentos. E nós temos a contaminação indireta, que é na contaminação do lençol freático, que é no consumo de carne bovina, suína e daí por diante. Ou seja, nós estamos cercados com esse problema. Nós estamos numa situação complicada. E essas pesquisas e esses levantamentos feitos pelos institutos que trabalham diretamente com a questão do câncer e da saúde no nosso país e no mundo, não só no Brasil, mostram claramente que tem uma relação aí, principalmente com relação à questão do câncer, do consumo de alimentos que foram produzidos com agrotóxicos, com o aumento dessas doenças na população. Pois não, deputado Barbosinha? Deputado Amarildo, Vossa Excelência traz um assunto muito importante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, mas notadamente para o nosso estado, um estado produtor. E essa dualidade
entre a necessidade de produzir, de alimentar milhões de bocas no Brasil e no mundo, a necessidade de aumentar a produção, o uso do agrotóxico, dos pesticidas, fungicidas, né, e os malefícios que esses produtos, sem um controle rígido e sem estudos adequados, possam provocar para a vida, né, seja humana, seja para o meio ambiente. Nós temos estudos que demonstram, e Vossa Excelência acabou de falar a respeito desse assunto, da contaminação do lençol freático, seja do superficial, córregos e rios, porque o desmatamento das matas ciliares faz com que, com a chuva, seja carreado para os córregos e rios, né, traços, e nós encontramos nas águas dos rios que abastecem as cidades, traços de pesticidas e de fungicidas, obviamente abaixo daqueles números preconizados pela Organização Mundial de Saúde, mas existentes. E mais grave, encontra-se traços no lençol freático profundo. Nós já encontramos traços de pesticidas e fungicidas, né, nos lençóis profundos. Significa que pela contaminação do solo, nós estamos contaminando as nossas águas. Portanto, o debate trazido por Vossa Excelência, nesta manhã, de sessão festiva, dos 180 anos, quando parte dos deputados encontra-se na capital mato-grossense, Cuiabá, celebrando essa data, Vossa Excelência traz um assunto muito importante, que efetivamente deve ser debatido em escala nacional, para que a gente possa, ao mesmo tempo que se estimule a produção, também controle eficaz, porque não adianta ter produção que entra alimento pela boca, mas aquilo acaba junto com o alimento, sacrificando a própria vida. Parabenizo Vossa Excelência pelo discurso. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. A seriedade dessa questão, desse tema, principalmente para um estado como o nosso, ela é gritante. Acho que nós, inclusive, estamos um pouco atrasados no aprofundamento do debate dessa questão e no oferecimento de alternativas, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que é um dos proponentes da audiência pública de segunda-feira. Oferecemos alternativas para que nós possamos, junto ao poder público do Estado, aos órgãos de controle do governo federal, buscar alternativas para que nós possamos diminuir os riscos aos quais está exposta a nossa população. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida. Não adianta nós termos uma balança comercial superavitária, não adianta nós termos uma geração de emprego maior, se nós tivermos, por exemplo, os nossos hospitais e os tratamentos de câncer, que não é barato, que é um dos tratamentos mais complexos e caros na área da saúde, aumentando também substancialmente no nosso estado e no nosso país. Essa conta não fecha. Então, quer dizer, você está dando aqui e tirando aqui. Está produzindo aqui e está gastando aqui. Então, nós precisamos, na verdade, o intuito dessa audiência pública é nos aprofundarmos mais sobre esse tema. Estudar, oferecer alternativas. Estamos trazendo aqui autoridades no assunto que vão debater essa questão com profundidade. Por exemplo, só um dado a mais nesse debate que tem que ser levado em consideração. O Brasil ainda é um dos poucos países que faz, deputado Pedro Kemp sabe disso, né? Que espalha o veneno, o herbicida, o inseticida nas lavouras ainda por avião. Vários países já não se fazem isso, até porque a contaminação, quando você sobrevoa e joga o veneno na lavoura, ela é imediata. Contamina o ar, contamina o solo, contamina, enfim, imediato. Outros países já usam outra tecnologia. Nós ainda estamos com essa tecnologia que, logicamente, ela é muito mais, ela se tornou no nosso país se tornou usual em função de que você usa 200 trabalhadores com bomba
né, para você estar ali espalhando o veneno e, logicamente, quando você dá uma sobrevoada com um avião, você fez o trabalho daqueles 200 trabalhadores. Pois não, deputado Pedro Kemp? Eu quero, deputada Marildo Cruz, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto e dizer que no primeiro semestre deste ano eu participei de um debate ali na sede do Ministério Público Federal sobre essa questão do uso de agrotóxicos e das consequências para o meio ambiente, para a saúde das pessoas. E eu estava assistindo uma palestra de um médico que tem estudado muito essa questão, e eu confesso que fiquei assim muito preocupado, alarmado até, quando você vê os resultados das pesquisas sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde das pessoas e também no meio ambiente. Esse pesquisador, ele estava justamente colocando que a quantidade de agrotóxico utilizada na agricultura no Brasil, ela é muito acima daquilo, né, que seria o aceitável. E ele falou na época, não me lembro muito bem, mas que cada pessoa no Brasil consumiria em torno de 5, 7 litros, 7 litros, né, por pessoa, por habitante, de agrotóxico por ano. Quer dizer, é uma quantidade muito grande, exacerbada, e ainda alguns agrotóxicos que são proibidos no Brasil, que são trazidos ilegalmente para cá, clandestinamente, e são utilizados. Mas o que ele estava falando, inclusive aqui no Mato Grosso, nosso estado vizinho, né, que é um dos campeões, né, no uso de agrotóxicos, falando da contaminação do solo, a quantidade de veneno que é despejada na agricultura, contaminando o solo, contaminando a água e contaminando o ar. E as cidades, né, ao redor dessas lavouras, a população respira esse ar, ela consome aquele alimento, ela bebe a água contaminada. Então, veja bem, os danos que isso provoca à saúde. E tem pesquisadores, inclusive, ligados ao Instituto do Câncer, né, do INCA, que já relacionam o uso de agrotóxicos e o consumo, né, desses alimentos com determinadas doenças neurológicas, né, do sistema nervoso, doenças, inclusive câncer, né? Mal de Alzheimer e várias outras doenças que foram listadas naquela palestra que eu assisti, e fiquei assim realmente muito preocupado. Então, eu acho que é um debate que deve acontecer no país, nas casas legislativas, mas também nas universidades, em outras instituições, para que haja uma maior conscientização, né, da população, inclusive de quem trabalha na agricultura, né, para que a gente possa reduzir, pelo menos fazer um controle maior, né, desses agrotóxicos, e até futuramente, quem sabe, investir mais na produção agroecológica, dos orgânicos, outras alternativas para preservar mais, né, a saúde das pessoas. Então, acho que é um debate necessário, urgente, que se faz hoje no país. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência, que é um dos proponentes também, que vai estar juntamente com o deputado Zeca e o nosso mandato na próxima segunda-feira, onde nós vamos estar debatendo essa questão, e nós vamos ter a presença, antes de passar para a deputada Antonieta, na segunda-feira, a partir das 13 horas, nós vamos ter a primeira mesa debatendo diagnósticos e impactos dos agrotóxicos no trabalho, saúde e meio ambiente. E nós vamos ter na mesa o doutor Vanderlei Antônio Pinatti, que é um professor estudioso dessa área da Universidade Federal do Mato Grosso. Em seguida, nós vamos ter a discussão sobre o submundo dos agrotóxicos, consequências do poder econômico das empresas nacionais e multinacionais no lobby na liberação de agrotóxicos. Também com a presença aqui do pesquisador Luiz Cláudio Meirelles, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E vamos ter também
mais um painel que é agrotóxicos e suas consequências na estrutura celular, sentença morte das populações expostas, também com o Dr. Luiz Felipe Ribeiro Pinto, do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Teremos ainda contribuições da química nas análises dos impactos do trabalho, saúde e ambiente, com a professora doutora Márcia Riso, daqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em seguida, mais um painel Biotecnologia como alternativa ao uso de agrotóxicos, com o Dr. Denilson de Oliveira Guilherme, da UCDB, também aqui de Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande. Ainda a viabilidade da agroecologia na produção de alimentos, com o biólogo Lácio Comori, aqui da APOMS, aqui de Mato Grosso do Sul, Associação de Produtores de Orgânicos aqui de Mato Grosso do Sul, e, por último, legislação sobre o uso de agrotóxicos, com a presença do procurador Marco Antônio Delfino de Almeida, do Ministério Público Federal. Pois não, deputada Antonieta? Eu parabenizo Vossa Excelência por trazer um assunto de extrema importância para todos nós. É a nossa saúde em risco, é um assunto de extrema dificuldade de se estabelecer regras, a gente sabe disso, a gente tem a consciência de que, como falou também nosso querido deputado Barbosinha, para abastecer milhões de pessoas, somente com agricultura orgânica não será possível, mas é possível sim, que a gente comece com programas cada vez mais sérios de verdade, na produção orgânica. Por exemplo, os nossos assentamentos. Hoje nós temos a nossa ex-secretária de Assistência Social, Tânia Garibe, junto a Cátia Abreu no Ministério da Fazenda, e uma dos seus maiores empenhos, que é um empenho da presidenta Dilma, é estabelecer a política social nesses assentamentos. E vem junto esse trabalho de fazer esse assentado trabalhar com o produto orgânico para a sua subsistência e, quiçá, para também poder vender isso aí e a gente começar a produzir no nosso estado, que tem que ser realmente, o nosso estado ele tem que ser exemplo para o país nesse sentido. Uma outra questão que tem preocupado muito a todos nós que amamos esse Mato Grosso do Sul, mas em especial a região de Bonito, que está se transformando numa região com produção agrícola. Sim. Ali nós vamos ter problemas sérios porque vai contaminar as bacias do maior potencial turístico que nós temos no estado, uma das maiores riquezas do mundo de água doce, e que, se não tomarmos cuidado, se não houver uma fiscalização muito efetiva dessa casa e deste governo, nós teremos, talvez daqui a alguns anos, as águas do Rio Formoso não formosas e nem límpidas e cristalinas como hoje nós temos. A parte está encerrado, mas esse é um assunto que nós temos que trazer mais à baila. Inclusive, queria conversar com Vossa Excelência sobre a questão dos conservantes nos alimentos, que também é outra coisa que está matando o ser humano sem ele perceber. Parabéns. Muito obrigado, deputada Antonieta. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. A deputada Zé Teixeira, que é um profundo conhecedor dessa questão, e às vezes aqui relata um pouco da sua história de vida, sabe que a qualidade de vida, em determinados momentos, ela, na história recente nossa, e em determinados momentos ela sofre algum tipo de interferência. Vossa Excelência, que já me contou a sua história de uma origem humilde, mas que sempre foi um homem do campo, um homem que trabalhou com a produção, com certeza acompanhou todo esse processo de mudança, desde lá de trás, quando se produzia em escala muito pequena, mas de uma forma
diferente, com orgânico, não se usava inseticida, herbicida, na escala, da forma como se usa hoje, até em função, logicamente, de se cumprir essa demanda que tem da necessidade da produção de alimentos, e o Brasil é, no mundo, um país vocacionado para a produção de alimentos em função do clima, da temperatura, da topografia, de uma série de fatores, e com certeza vai sempre ser uma potência no mundo na produção de alimentos. Mas nós não temos hoje, aqui no nosso estado principalmente, como passarmos a parte dessa discussão, depois que aqui no nosso país houve a liberação principalmente da produção de transgênicos, os números mostram isso, deputado Zé Teixeira, o salto no consumo de agrotóxicos aumentou mais ainda, até porque os transgênicos necessitam de mais ainda o uso de agrotóxicos do que a alimentação produzida da forma tradicional. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Amarildo, primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo assunto tão importante que Vossa Excelência traz aqui na nossa casa hoje. Mas eu quero ir até o início da fala de Vossa Excelência, quanto à abertura da nossa fronteira, para que aqui adentre tantas coisas maléficas à saúde, como remédio, herbicida, inseticida, e junto contrabando, cigarro, droga e tantas outras coisas. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que há poucos dias desencadeou aí mais uma grande operação Ágata na fronteira do nosso país, onde a presença do Exército faz com que a população respeite e afugenta desse tipo de coisas. Tantas vidas perde aí na droga, tantas vidas perde no uso de pessoas inocentes, no afã de ganhar recurso para poder até sobreviver em um dinheiro fácil, serve até de transportador desse tipo de coisa, e por aí vem arma, vem um tanto de coisa. Então, esse tema que Vossa Excelência vai tratar através dessa audiência pública sobre as questões de saúde, do câncer, e eu pergunto a Vossa Excelência, o Brasil houve uma grande explosão de produção. Nós estamos passando de 200 milhões de toneladas. Isso foi possível exatamente depois do estudo da transgenia, que não foi feito aqui no nosso país, foi feito em um país evoluído como os Estados Unidos, que a Monsanto que é a patenteada nesse assunto. E eu pergunto a Vossa Excelência, mais de 70% do milho produzido no Brasil, hoje, que vai passar de milhões de toneladas, está sendo exportado. E esse produto vai ser consumido por países altamente muito mais evoluídos que o nosso, cientificamente, com os estudos. Como é que importa? Como é que importa o porco feito à base de hormônio com 120 dias? Como que importa o frango através de hormônio, que você pega um pintinho e em 25 dias você está matando um frango de 2,8 kg. Isso está indo para a Rússia, está indo para a China, está indo para todos os países evoluídos no mundo, que tem um estudo tecnológico muito mais perfeito do que o nosso em pesquisa. Eu pergunto a Vossa Excelência, como que o Brasil consegue ainda exportar com todas essas coisas que nós atribuímos, e os cientistas nossos, os professores nossos que têm mestrado, vem aqui e prova para nós esse mal tão causado através dessa aplicação desmedida, que poderia ser medido, da aplicação do agrotóxico da herbicida. Mas Vossa Excelência traz um assunto extremamente importante para a nossa casa, extremamente importante para o nosso Estado, para o nosso país, que trata exclusivamente de saúde. Mas eu queria me ater realmente à fala de Vossa Excelência, que nós podíamos tratar disso no âmbito federal e colocar a presença do nosso Exército Brasileiro nas fronteiras. Não precisa nem de arma, só a presença da farda é um respeito extraordinário, que eu conheci isso antes de 64, e a bandidagem, onde tem o Exército, dificilmente ela consegue ter êxito. Mas parabéns pela fala de Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Amarildo, Vossa Excelência está com o tempo esgotado.
A presidente vai conceder mais 3 minutos para que vocês possam concluir seu raciocínio na tribuna dessa casa. Eu quero incorporar a parte do deputado Zé Teixeira. Já vou ouvir o deputado Lídio. Um minuto dos 3. Presidente, nesse período não será mais permitido a parte. Só um minuto. Divide o tempo com ele. Um minuto apenas. Divide o tempo. Pois não, deputado. Eu quero só parabenizar, deputado Amarildo Cruz, Vossa Excelência, por trazer a discussão nessa casa, e obviamente eu quero tentar participar dessa audiência que Vossa Excelência, juntamente com o deputado Pedro Kemp, estarão realizando nessa casa. Uma audiência de suma importância. Na verdade, é uma preocupação muito grande, já colocada aqui por vários colegas, e principalmente no que tange à saúde hoje. Não tem como você não questionar, bem colocado aqui pelo deputado Zé Teixeira, que hoje como é que você... Eu me lembro quando era menino, eu saía buscando resto de comida em restaurante, nos hotéis, para criar porco. Cachorro. Eu acordava 4 horas da manhã para debulhar milho, né, para criar galinha, e era 6 meses, 7 meses, você bater uma galinha ou um frango com a maneira de poder consumir. Né? E hoje, aí, com 25, 30 dias, está comendo frango, com 100 dias está comendo um porco, né, com tamanho grande, e me preocupa isso. Obviamente, que as consequências que a gente vê hoje, que nunca viu a história, principalmente hoje no Brasil, o alto índice de pessoas portadoras de câncer. Eu tenho acompanhado... Tive problema com a perda do meu irmão, estou com um cunhado hoje fazendo acompanhamento em Barretos, e eu nunca vi um local, muito embora seja referência lá, mas são mais de 3 mil pessoas de atendimento diário, e uma maneira terrível que consome pessoas totalmente desfiguradas por esse câncer. E é do quê? Provavelmente de tudo isso, das consequências do próprio ser humano de querer aumentar o potencial de produção, de quantidade, de grãos e aumento. Obviamente tem uma consequência, por quê? Vai ter que usar o agrotóxico, combater, e cada vez mais as pragas vindo mais violentas, tem que usar um mais forte para combater, porque esse veneno já não serve mais, já não mate mais, já nasce uma outra, e as consequências são essas. E principalmente bem colocado aqui pelo deputado Pedro Kemp, é quando a gente não... está vendo nossas fronteiras entrando esses agrotóxicos aí que hoje são proibidos e entrando, e infelizmente o cidadão brasileiro não tem essa consciência de poder trazer de fora e implantar. Esse dia eu estava indo em Sidrolândia e, bem colocado Vossa Excelência, estava um avião pulverizando e meu carro foi coberto com veneno, quer dizer, não tinha nada a ver, e passou o veneno que foi jogado na lavoura, cobriu o carro que estava passando na rodovia. Então as consequências que as pessoas sentem hoje de ser pulverizado. Muito obrigado pela parte. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Lídio. Vou encerrando, senhor presidente. Se puder 10, dá para... Para reforçar o... Pela ordem, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, posso ceder 10 minutos do meu tempo ao deputado Amarildo? Próximo inscrito é o deputado Pedro Kemp, está cedendo 10 minutos para o deputado Amarildo. Será mais do que suficiente. Obrigado, a gentileza, deputado Pedro Kemp, que é um dos proponentes dessa audiência pública. Eu apenas, numa parte do deputado Zé Teixeira, com relação a como que esses países que são os compradores de alimentos do Brasil, a China, a Rússia, Estados Unidos, enfim... Deputado Zé Teixeira, uma boa parte, para a Europa principalmente, Estados Unidos, né, dos grãos que nós exportamos, eles vão para fazer parte de insumos, vão ser transformados em ração para alimentar animais nesses países. A grande parte daquilo que é produzido não é para alimentação humana, não é? Então, tem uma pequena diferença aí nessa questão. Nós estamos falando aqui da alimentação humana, principalmente, o foco, que é a contaminação direta. Segundo que esses países, uma boa parte deles não produz alimentos, eles necessitam comprar do grande produtor. O Brasil é um dos grandes produtores. A China tem um território, o maior território do mundo, mas não tem uma área, né, vocacionada para a agricultura como tem o Brasil. E outra questão, se nós pegarmos a legislação, principalmente relativa à saúde e meio ambiente na China, elas são muito mais vulneráveis do que a legislação brasileira. A China é um país, por exemplo, em que a exploração de energia através da produção de carvão mineral, que é a produção de energia mais
suja e poluente que existe no planeta, lá na China é liberada. Se produz energia de carvão lá e nós vemos aí os documentários que mostram a todo momento a quantidade de contaminação e de morte de trabalhadores na produção de carvão mineral. É uma coisa regulamentada na China. Então a China tem uma outra estratégia de desenvolvimento que não é a estratégia de desenvolvimento que nós temos no nosso país. Nós aqui buscamos adotar a estratégia de desenvolvimento inteligente, que é aquela que leva em consideração fundamentalmente a questão da saúde e a questão ambiental. Nós temos, o desafio é cada vez mais nós conciliarmos isso, o interesse na produção de alimento com a preservação ambiental e com a preservação da saúde também. Pois não, deputado João Grandão. Deputado Amarildo, primeiro nós já tínhamos conversado sobre essa audiência pública e eu quero parabenizar tanto Vossa Excelência como o deputado Pedro Kemp e em particular o deputado Zeca, deputado federal Zeca do PT, que é da Comissão de Agricultura, inclusive parabenizar pela iniciativa. Eu, quando deputado federal, membro da Comissão de Agricultura, pudemos tocar nesse tema no momento em que estava a discussão da questão da transgenia. E naquele momento também foi aprovada a lei de cultivares e nós tivemos a preocupação de colocar na lei algumas 4 emendas que garantiu a produção da chamada produção de semente, das sementes crioulas, que hoje, com certeza, a gente vê o benefício que foi a manutenção da semente crioula, em função exatamente de 90% do germoplasma, por exemplo, do milho, o controle está totalmente na mão de uma ou máximo 2 empresas. Isso é muito ruim. Mas eu parabenizo Vossa Excelência, porque a lei de agrotóxicos, que é a Lei 7.802 de 89, ela é uma lei ela é abrangente, muito abrangente. Mas o problema está exatamente na questão da irresponsabilidade de algumas pessoas. Talvez chega a irresponsabilidade, mas em função de quem tem que cumprir a norma da lei, talvez não cumpra. Que, por exemplo, toda a empresa que fabrica o agrotóxico, ela tem que dar a destinação, ela tem que ser responsabilizada pela destinação, por exemplo, do vasilhame, né? Então tem que ter uma responsabilidade em conjunto para ter os pontos, chamados pontos de para poder receber aquele produto. A embalagem do produto. E a embalagem. Eu tive a possibilidade de visitar uma empresa dessa no Rio de Janeiro, quando nós fizemos audiência pública sobre a questão de agrotóxico lá na Câmara Federal. E uma das dificuldades deles é exatamente em função às vezes, entre aspas, da irresponsabilidade institucional, por exemplo, de não provocar essa possibilidade deles ter acesso a essa embalagem, talvez pela falta de informação. E eu concluo dizendo o seguinte: eu me lembro na minha época na roça, a gente passava um dos piores veneno que tem, que foi constatado depois, que é o chamado BHC. Esse foi proibido. O deputado Cabo Almi com certeza sabe o que significava o BHC, você passar o BHC, o tanto que você se contaminava com isso. Então, é importante esse debate. Agora, uma das coisas que nós temos que levar em consideração é a questão da evolução dos produtos agroecológicos. E nesse sentido, deputado Amarildo, na semana que vem nós estamos propondo uma audiência pública, eu quero concluir, uma audiência pública, exatamente para discutir o Plano Nacional de Agroecologia, porque foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e os municípios e os estados têm que ter a responsabilidade também de fazer algo para que esteja conectado, do mesmo jeito da lei de ATER, para que esteja conectado com o Plano de Agroecologia. Portanto, também parabenizar a Vossa Excelência, e essa audiência pública ela tem todo o nosso entendimento de que é, sem sombra de dúvida, algo de fundamental importância, até para esclarecer a sociedade. Parabéns, deputado Amarildo. Obrigado, deputado João Grandão. Inclusive, deputado João Grandão, Vossa Excelência nessa casa, com certeza, é uma das pessoas que mais tem acúmulo. Deputado Amarildo, Vossa Excelência, por favor, concluir que já extrapolou os 10 minutos. Deputado Pedro Kemp forneceu a Vossa Excelência. Deputado Amarildo está então, é fundamental a sua presença, deputado João. É importante que, com a sua experiência, com tudo que Vossa Excelência já acumulou ao longo dos anos, com relação a essa questão da agricultura, né, do pequeno produtor, a produção de orgânicos, enfim,
É importantíssimo a vossa presença nessa audiência pública. Então, eu quero apenas aqui... tem essa questão também, viu, deputado João? A questão do descarte das embalagens também, que é uma questão seríssima nessa discussão sobre agrotóxicos. Só aqui para reforçar mais uma vez, então, aqui o convite para que na segunda-feira, a partir das 13 horas, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, todos estão convidados, aqueles que são, principalmente as pessoas que trabalham, que militam nessa questão da produção, da agroecologia, do agronegócio, os trabalhadores do campo, da cidade, as pessoas ligadas à área da saúde e da área do meio ambiente também, para que possam participar dessa audiência pública. Nós vamos ter vários painéis aqui, debates importantíssimos, riquíssimos, com autoridades que com certeza absoluta vão ajudar a nós, ao final, a produzirmos um relatório muito bem feito sobre toda a discussão que foi feita e oferecer mudanças e aperfeiçoamento na legislação para que nós possamos ter essa questão mais dentro do controle do Estado aqui no Mato Grosso do Sul e no nosso país também. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia.